aqui é um quarto, ia muito além disso. Eu comecei a ver que esse mercado era muito carente de bons profissionais, né? Por isso que meu pai vivia com pencas de clientes na cabeça dele, e o Márcio também, mas o Márcio ficava realmente só na parte jurídica. E foi aí que eu fui me apaixonando, que eu fui vendo, meu Deus do céu, dá para ganhar muito dinheiro. Como assim? Ninguém fala, né? Ninguém explica a real. E foi aí que eu comecei essa profissão maravilhosa, que sou apaixonada. A minha primeira venda foi inesquecível. Eu demorei 92 dias para fazer minha primeira venda. 92. E ainda com a ajuda do meu pai. Sim. Meu pai me deu uma forcinha, porque Ixi, ele tinha o imóvel e eu tinha o cliente, né? Então, a minha primeira venda foi uma venda em parceria. E foi já muito começou com parceria. inesquecível. Já começou com parceria, mesmo não sendo Remax na época. E a cliente falou algo para mim que marcou assim a minha vida e marcou minha carreira, vai marcar minha vida. Ela falou, Dona Vânia, né? Porque ela é uma senhora muito simples, embora tinha idade para ser minha mãe, né? Ela, Dona Vânia, a senhora sabe que eu sou a primeira pessoa da minha família a conseguir ter uma casa própria? E eu só consegui isso porque a senhora me ajudou. A senhora acreditou em mim, porque eu nunca consigo comprar porque as pessoas não me dão atenção. Porque ela era muito simples. Para você ter uma ideia, ela foi com chinelinho de dedo, uma sacolinha de mercado, sabe assim? Aquela coisa. E isso me marcou muito. Eu falei, gente, olha só, né? A pessoa ter quase que implorar para comprar um imóvel, para falar, eu posso comprar, me ajuda, me dá só o caminho das pedras, né? Me ajuda a organizar. Lógico que isso muitas vezes tem que vir do cliente, né? Ah, eu posso isso, eu posso aquilo. Mas quem está aí no ramo sabe que a maioria das vezes a gente tem que organizar isso para o cliente, né? Olha, vamos fazer assim, você vai precisar de tanto, vamos fazer dessa maneira, né? Fazer uma a gente brinca aqui que às vezes a gente tem que fazer uma matemática, né? uma engenharia financeira para o cliente, né? Às vezes para mostrar para ele que ele pode sim sair do aluguel e ter o imóvel próprio dele. A turma daqui já ouviu essa frase, acho que dezenas ou centenas de vezes, mas eu costumo dizer, porque a gente aqui também não é do mercado, né? Eu, o Caio, o Danilo, o único que é do mercado é o Olavo, né? Que entendia o potencial desse mercado. Eu costumo dizer que, para nós, hoje, o mercado imobiliário é um pote de ouro jogado no meio da rua, no qual ninguém pega porque não tem competência, não tem capacidade, não tem método, não tem processo para Legal, fazer. É um dos mercados mais legal. promissores da história do mundo, né? Se você tem até um artigo que foi o Wendel que me mandou, que depois eu posso até compartilhar com vocês, que é um estudo de uma consultoria de quais são os mercados mais promissores do mundo. E entre os 10 maiores, o mercado imobiliário sempre está lá. Mas, ô Vânia, só para organizar aqui na nossa mente. Então, você tinha o seu pai que trabalhava há 45 anos nesse mercado, e há quanto tempo mais ou menos que seu pai abriu uma imobiliária com o seu marido, com o Márcio? Olha, deve ter, acho que eles abriram, se eu não me engano, abriram em 2004. 2004. Mas meu pai criou 3 filhos com faculdade e tudo mais, e comprando vários imóveis, sendo corretor de imóvel. Legal. Ele brinca que ele ganhou mais dinheiro sendo corretor do que sendo dono. Faz sentido. E assim, da época de 2004 até você entrar como corretora, quanto tempo foi? Eu entrei em 2013. 2013 eu entrei. Eu Legal. entrei em maio de 2013. E vocês estão na Remax há quanto tempo? Nós entramos na Remax em dezembro de 2013. Então, você meio que entrou junto com a Remax, vamos dizer assim. Sim, porque o que acontece? Quando eu saí do banco, a gente está acostumado com aquela questão de banco, né? Como eu posso dizer, com muitos processos, né? Onde o cliente é o centro de tudo. Eu tinha, como posso dizer, a agência onde eu trabalhava era muito bonita, né? Eu trabalhava com público de alta renda, então eu comecei a movimentar tanto a parte estética da imobiliária, quanto, peraí, meu pai é um corretor excelente. Eu pensei, meu marido, um advogado sensacional. Vem pessoas de outras imobiliárias tirar dúvida com ele.
Para você ter ideia, tinha fila para o meu marido atender. Quando eu entrei, tinha fila. E eu falei, peraí, eles são diamantes, eles não estão enxergando isso. Que legal. Que legal. Aí eu comecei a perguntar para o Márcio se existia franquia. Aí ele falou, não sei, acho que não tem. Eu falei, poxa, porque isso adiantaria muito o nosso lado. Aí eu fui atrás de Sebrae, fui atrás de órgãos que pudessem me ajudar nessa parte de organização. Foi aí que surgiu a Remax. Que show. Ou seja, agora em dezembro de 2020, vocês vão completar 7 anos de Remax. Sim. 7 anos de Remax, legal. E o que mudou para você? É que assim, você entrou meio que junto, né, com a Remax, mas você sentiu alguma mudança substancial na maneira, assim, da atuação do dia a dia depois que você entrou para a Remax? O que mais chamou a atenção para você? Tá. Primeira coisa, assim, vou falar Vânia, tá? Não estou falando como Remax Go, porque o Márcio pode ter uma outra impressão que a minha, né? Claro. Mas para mim foi fazer parte. Né? Eu fiquei 16 anos no banco, onde o trabalho em equipe é muito forte, né? Você ter pares para conversar, para tirar dúvida, porque assim, não é todo dia que você está 100% motivado, né? Tem dia que você não está afim, desculpa a expressão, mas você não está afim de porra nenhuma, né? E às vezes, nesse momento, você tem alguém que fala, não, vamos lá fazer essa captação, poxa, que bacana, e tirar uma dúvida. Então, isso me motiva muito fazer parte, né? Eu me sentia muito sozinha, embora tivesse o Márcio, mas o Márcio não tinha tempo de respirar. Meu pai não tinha tempo nem de nada. Então, eu ficava ali sozinha, eu me sentia muito sozinha. Então, a equipe, para mim, o fazer parte de algo maior, de algo conhecido, né? Porque eu adorava falar que eu era gerente de banco, que eu trabalhava no banco X. Né? Eu sempre tive o lado profissional muito forte dentro de mim. E, de repente, eu virei uma corretora de uma imobiliária de bairro. Isso, para mim, não estava me fazendo muito bem. Assim. Né? Então, para mim, o fazer parte e encurtar caminho. Encurtar caminho foi determinante, porque assim, eu não queria ficar testando, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Ó, é para fazer assim que vai dar certo. Beleza, vamos lá, vamos fazer, e deu certo. Show, legal. E daí, 7 anos depois, hoje, a Remax Go, que atua na freguesia do Ó, ela é uma empresa multi-office, são 2 unidades. Até por isso que eu acho que o bate-papo de hoje vai ser muito promissor, porque a agência, a Remax Go, ela é muito parecida com a Remax Chavante, em termos de médio, região de atuação. Né? Muito parecida mesmo. A única coisa que não é parecida é que vocês têm muita comida aí, eu estou reclamando com o meu broker aqui. Pelo amor de Deus, abri a live aqui, você já estava falando de comida, de bebida, eu falei, cacete, eu vou ter que mudar isso lá, pô. Pô, esse é o maior prazer. E em 7 anos de trabalho, né? Hoje a Remax Go, ela é vencedora do Case de Sucesso de 2019. A Vânia, ela é uma corretora que já é 100% clube em 2020. Ela é a 16ª melhor corretora do Brasil em volume de comissão. Ela é a 8ª melhor do Brasil e a 1ª de São Paulo em transações de venda, 2ª do Brasil e 1ª de São Paulo em quantidade de locação e 7ª melhor do Brasil e 1ª em São Paulo em líder de trabalho com imóveis em exclusividade. E basicamente, assim, se tivesse que trocar em miúdos, o que você fez foi literalmente seguir o modelo ou tem alguma coisa a mais que você acha que tem um segredo aí a mais? Fê, literalmente seguir o modelo. Eu não sou muito questionadora. Eu acho assim, os caras ficaram anos para chegar nisso daí. É sucesso em todo lugar. Aí vem eu, da freguesia do Ó, que não entendo bulhufas do mercado imobiliário, e aí começo a falar, não, mas então, é isso, mas tem que fazer com mais isso. É aquilo com menos... Meu, caraca, você quer velocidade ou você não quer velocidade? Eu quero velocidade, eu não quero ficar queimando a cabeça. Os caras já queimaram a cabeça. Exato. Então, assim, eu faço exatamente o que pede. Ponto. Perfeito. Várias pessoas testaram. Aí vem eu, Vânia, ninguém, querendo mudar ou se não tropicalizar o processo. Show. E olha, isso é de anos, tá? Porque eu lembro uma vez que o Peixoto foi lá, a primeira vez que ele foi na nossa loja, isso há 7 anos atrás.
E ele falou assim, Vânia, Márcio, sabe o que eu acho? Espera aí que falhou aqui. Vaninha, acho que caiu, hein? Vânia. Vânia? Será que ela caiu, gente? Ou eu caí? Não, estou vendo o Olavo se mexer ali. É a Vânia. Vânia caiu. Ô, Du, já vou fazer sua pergunta, tá? E eu vou pedir para a Vânia, vou falar para ela, eu quero ouvir dela a parte prática. A teoria aqui a gente já aplica muito. E, turma, preparem as dúvidas aí para a gente tirar o maior proveito dessa reunião, porque não é qualquer um que alcança esses números que ela chegou, né? Deixa eu aproveitar aqui para convidar a turma dos nossos grupos. Voltei. Voltou. Ô, Vaninha, Voltei. caiu aí, mas deixa eu Caiu aproveitar. para tudo ou caiu só para mim? Caiu, acho que só você caiu. Tá. Só você. Doeu um pouquinho, mas estou bem. Não machucou. Foi ótima essa piada, né? Ô, Vaninha, e deixa eu aproveitar a deixa. Aqui na nossa Remax, né, eu acredito que uma das nossas maiores forças é a parte teórica, né? Então, metodologia, processo, ferramenta, o que fazer. Eu acho que assim que a gente consegue fazer assim com bastante maestria essa parte. O que eu queria que você ajudasse hoje aqui? A falar o que você sente na prática, no dia a dia, no suor de fazer a metodologia acontecer. Eu acho que isso é uma das principais coisas que faltam para a nossa equipe. Então, o Du Sanches, que é um excelente corretor que está aqui na nossa equipe, começando aí com a gente, ele fez uma pergunta muito pertinente, que quais foram as dificuldades que você teve no início e como que você superou? O que mais criou a barreira de você falar, pô, meu, será que é por aqui mesmo? Tá, joia. Um beijo. Então, o mais difícil realmente é você tirar o bumbum da cadeira. Parece bobeira, mas esse é o mais difícil, porque às vezes você quer se alimentar do máximo de informações possíveis, você quer se sentir muito pronto. E assim, se você não ir para a rua, debaixo de sol, debaixo de chuva, bater palma, tocar interfone, campainha, conversar com pessoas, você não vai conseguir montar uma carteira de sucesso. Então, assim, o mais difícil para mim foi realmente sair do ar-condicionado, sair da minha mesa, do ar-condicionado, daquela coisa, né, de digitar, falar o telefone, tomar o copinho d'água e nananana, e ir para a rua debaixo de sol, tocar interfone, conversar com o porteiro, bater palma onde tem placa, né? Verificar se tem alguém, aí não tem ninguém, aí você bate palma no vizinho, pergunta se conhece, se não conhece, deixa cartão e reza, e faz novena, e pede, e vai para a rua no outro dia de novo. Isso foi muito difícil, porque não vem tão rápido, né? As pessoas querem fazer isso uma semana e na outra semana já está cheio de captação. E não é assim, né? Hoje ainda, Fernando, é bem mais fácil de fazer captação, porque a gente tem vários mecanismos que nos auxilia a achar esse proprietário, a fazer uma captação até mesmo sem sair de dentro de casa ou do próprio celular, né? Hoje você consegue isso mais fácil. Quando eu comecei há 7 anos atrás, a gente não tinha isso, tinha que ir para a rua mesmo, bater palma, bater perna. Hoje em dia você coloca status de WhatsApp, Facebook, Instagram, grupo de desapega. Cara, hoje em dia você consegue fazer uma captação sem sair da sua casa. Mas na minha época, parece que eu sou velhinha, né? Mas 7 anos atrás eu tive que ir muito para a rua, bater palma, tocar interfone. Esse foi o mais difícil, porque eu tive que sair da minha zona de conforto. E o resultado, né? A gente tenta trazer a ideia de que ser um agente imobiliário, principalmente na teoria da Remax, é literalmente ter a imobiliária, né? Existe essa confusão
no Brasil e no mundo, de que o corretor ele é um vendedor da empresa, e aqui a gente pede para que eles sejam a imobiliária, né? E daí essa questão do empresário, do empreendedor, que é arregaçar a manga e fazer acontecer, né? Não ter dó, não ter piedade, não ter autopiedade, né? Porque a gente adora ter autopiedade. A minha história, a história do Dan, a história do Caio, a história do Olavo, é muito parecida com a sua, porque no final das contas nós não éramos do mercado imobiliário, eu também trabalhava em escritório, eu era analista de Fabril, então era o dia inteiro em planilha, etc. E de repente eu me vi como um corretor em Hermelino Matarazzo, tendo que falar com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia falar, né, desenvolvendo. E daí isso para mim também foi muito difícil, até cair a primeira comissão, né? Porque daí quando cai a primeira comissão, você fala, pô, não é possível que é tanto dinheiro assim, né? É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive, ontem, Fê, só te cortando, eu estava conversando com uma corretora, a Marília, que até não sei se ela está aí, mas eu estava conversando sobre isso, que tinha dia, que tinha eu, o Rodrigo, outras pessoas, a gente passava o dia na rua fazendo captação, chegava com o pé cheio de bolha, chegava morrendo, falava, meu Deus do céu, como é que vai ser? Então, assim, é muita batalha, né? Eu brinco que o primeiro ano do corretor, ele muitas vezes é decisivo se ele vai ficar ou não. Porque o primeiro ano, ele precisa montar a carteira, ele precisa aprender sobre a profissão, e ele precisa ir muito para a rua, né? Porque ele ainda não tem tantas indicações, então é ele que tem que ir atrás disso. E se ele não for forte, resiliente, ele não vai superar isso, porque além de tudo isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ganhar dinheiro. Exatamente. E assim, a gente fala palavras, né? Palavra é fácil de falar, né? É fácil de ouvir, mas são difíceis de absorver. Olha o poder da frase que a Vânia acabou de falar. O corretor, antes de um ano, ele não sentiu ainda na pele o que é ser um empreendedor, o que é ter resultado. Um ano. Aqui, Vânia, a gente tem uma metodologia, um onboard, umas boas-vindas, que dura 30 dias, e a gente só considera que a pessoa entrou para o time depois de 90 dias, que é quando começou ali um pouquinho a roda girar. Mas eu concordo com você que antes de um ano, o plano de carreira do empresário não acontece. Inclusive, teve uma vez que eu li um artigo, que agora eu não me lembro quem falou essa frase, mas eu acredito e confio muito nessa frase. Um empreendedor que decide abrir uma empresa e que não está pensando em menos de 5 anos, é melhor ele nem abrir. É melhor ele nem abrir. Se ele está abrindo uma empresa pensando só no próximo mês, ou no próximo ano, ou daqui 2 anos, com certeza ele vai cair naquela estatística do Sebrae, que 80% das empresas quebram no primeiro ano. Então, quando você decide ser um empreendedor, ser um agente imobiliário vinculado à nossa rede, você tem que pensar de um ano para cima, porque você está abrindo a sua empresa. Fernando, ontem, inclusive, eu estava conversando com a Marília, e eu falei isso sobre um ano, e eu falei que no segundo ano as coisas começam a melhorar, mas que após 2 anos, aí o negócio fica show de bola, porque aí você trabalha com indicações, você já tem seu nome, você já está escolhendo o que você quer trabalhar, mas para isso precisa de muita dedicação, né? Não vem do dia para a noite. Legal. Marília Mendes, que está, inclusive, aqui conosco assistindo, né? Ah, joia. Legal. Esses treinamentos, eles são abertos à rede, viu, Vânia? Na verdade, eu estava mandando os links para você no seu celular antigo. Eu vou mudar aqui a lista de... por favor, nossa. E daí, vale ouro, vale ouro. Esses treinamentos valem ouro. Precisam assistir todos. Valem ouro. E daí, se você quiser pegar uma TV aí, ligar e pôr para todo mundo assistir, vai ser um prazer. Até assim, eu falo muito isso para eles, até participando e colocando objeções, né? Falando, pô, mas isso não funciona aqui, eu queria saber como que vocês fazem aí, etc., que é o intuito hoje. Ô, Vânia, e assim, o que você considera o mais essencial para virar a roda, para quebrar a inércia de um corretor que está começando, ou de um corretor aí que está há mais de um ano, mas ainda não conseguiu ver o dinheiro entrando? Qual que é a principal variável que ele tem que ter controle e tem que fazer acontecer? Olha, se ele não tiver força de vontade, parece até bobeira, né? Mas assim, resiliência. Não tem outra forma. Tem pessoas que entram e às vezes o fator sorte, né? Às vezes influencia um pouquinho.
mas é muito trabalho duro. Se ele não entender que realmente ele tem que ir para a rua, que ele tem que ir, às vezes, em 20 captações para ter 5 boas, né? Às vezes ele tem que ir em 20 para conseguir 5, sei lá, para dessas 5, 3 ser maravilhosas, 2 ser boa. Você entendeu? Se ele não entender que realmente o trabalho dele é ouvir nãos, e ele se abater muito fácil com esses nãos, ou com, poxa, eu só tenho X imóveis, ele não vai conseguir ir para frente. Porque o negócio é esse mesmo, é ouvir não e buscar o sim. Agora, se você é um corretor que se dói muito, poxa, eu já fui em 8 captações, não consegui uma exclusividade, é isso mesmo, amor. Porque às vezes essa exclusividade vai demorar 3, 4, 5, 6, 8 meses para virar uma exclusividade para você. Às vezes o cliente quer tentar o mercado, ele quer tentar com outros corretores. Às vezes você não conseguiu convencer que a Remax é o caminho mais curto para ele, né? Então, até essa roda girar, você tem que ouvir muitos nãos em muitas captações, sim, fazer muito acompanhamento com esse proprietário para que você possa buscar o seu sim. Então, eu acho que persistência realmente e participar de tudo, né? Porque tem aquele corretor que está ali, mas parece, desculpa, com todo respeito, deve acontecer aí, porque acontece na minha às vezes. Sim. Ele está ali, parece que ele gosta do ambiente, ele gosta da turma, né? Ele gosta de ir no café da tarde, mas a gente não vê muita execução, né? Então, assim, cara, não vai chegar a lugar nenhum. Ele quer o quê? Fazer uma venda de vez em quando? Eu tenho que fazer pelo menos 2 vendas por mês, no mínimo. Esse é meu objetivo, eu trabalho para isso. Teve mês que eu fiz 5, teve mês que eu fiz 0. Acontece, principalmente agora, nesse momento de pandemia, você deve ter corretoras mulheres com filhos pequenos, então, assim, eu não pude me dedicar esse ano como eu fiz nos outros anos, porque eu tenho 2 crianças fazendo aula online, são pequenas, não tem escola, então, assim, acabou que o meio de campo mudou muito, e isso afetou nos meus números, mas eu vou fazer o quê? É um momento necessário para minha família, e a nossa profissão permite isso. Exato. E, de novo, não pode ter autopiedade, né? Mas, Vânia, assim, de maneira bem pragmática, assim, qual que você acha a principal chave dentro da nossa metodologia que tem que ser virada para que a inércia seja quebrada? Você acha que a pessoa tem que se tocar e fazer 20 ligações por dia? Você acha que ela tem que se esforçar para alcançar um número mínimo de gestões? Ou você acha que é uma questão do posicionamento e da marca pessoal? Qual que é a principal variável que você fala assim, meu, a partir do momento que você conseguir isso aqui, a sua roda vai girar, pode ficar tranquilo? Olha, parece que tudo é importante, realmente tudo é importante porque tudo isso se complementa. Mas eu acredito que se ela escolher um bom posicionamento e ficar firme naquele posicionamento, vai vir exclusividade, né? Vão vir outras coisas, mas eu acredito que o posicionamento, porque assim, o corretor que uma hora ele tá, não sei como são os bairros aí, mas assim, eu tenho não, né? Mas lá a gente tem corretores, agora não mais porque o Márcio não permite, mas nós já tivemos corretores que fazia desde uma ponta da freguesia do Ó até a outra ponta da freguesia, que ia para Pirituba, que ia para Limão, que ia para Casa Verde, que ia para Cachoeirinha. Cara, você é especialista do quê? Porque você precisa vender alguma coisa para a pessoa, e nesse caso está bem confuso. Então, eu acredito que o posicionamento seguido de exclusividade é o que há. E para você fazer posicionamento, você tem que bater perna igual político, né? Porque a gente está em campanha. Quando você está fazendo posicionamento, você está em campanha. Campanha, você tem que estar tete a tete com essa pessoa, olho no olho. Você tem que estar andando com a placa debaixo do braço, tomando um cafezinho naquele botequinho ali, que é onde o pessoal fica, na padaria, e entregar cartãozinho e se fazer conhecida. Através daí, você começa a fazer as captações, buscando exclusividade, e você fala, poxa, mas eu não tenho nada ainda. É assim mesmo, amor. Vai em 10, em 15, em 20, até conseguir a sua exclusividade. A partir dali, começa uma história. Você vendeu... Olha, sabe quantos imóveis eu tenho na carteira hoje? 8. 8. E sabe qual é o meu máximo de imóveis? 10, estourando 12, minha vida toda. Então, assim, quantidade não tem nada a ver com bom trabalho, né? Vânia, Você pode ter... Desculpa, e qual que é o ticket médio desses imóveis, dessas 12 gestões que você tem?
Olha, o ano passado, para você ter ideia, o meu ticket estava em 382. Esse ano, meu ticket está em 449,722. Até anotei aqui, tá? Para não falar errado. Oh, legal. E assim... Esse ano eu fiz 17 vendas. Dessas 17, 6 foram parcerias com colegas da Remax Go. Que show, que legal. Ô, Vânia, se você pudesse definir o posicionamento assim de maneira rápida, o que é o posicionamento para você? O que isso significa? Tá. O posicionamento, ele tem que ser escolhido. Para vocês terem ideia, eu sou posicionada em 2 condomínios. Ponto. 2 condomínios em Pirituba. Ponto. Esse é o meu posicionamento. Então, assim, o posicionamento ele pode ser de uma rua que tem vários prédios. O posicionamento pode ser de um quarteirão, né? Eu entendo assim, eu vou trabalhar essas 4 ruas. Um exemplo. Ali você tem que monitorar as casas que entram, que saem, que estão para alocar, que estão para vender. Você tem que começar a consumir o pãozinho daquele quarteirão, ir no açougue daquele quarteirão. Assim, para as mulheres fica mais fácil, mas as manicures são maravilhosas. Espera aí que você ficou sem som aí. Eles têm contato com muitas pessoas e te conecta muito rapidamente. Então, assim, o posicionamento é aquele pedacinho miúdo, não pode ser, eu sou posicionada em Ermelindo, não dá para ser, né, em Ermelindo Matarazzo todo, né? Tem que ser uma parte de Ermelindo, pelo amor de Deus, né? Senão você não vai se posicionar nunca. Esses 2 condomínios que você é posicionada, eles somam qual quantidade de imóveis? Olha, é um condomínio de casas que tem 316 casas. Certo. Tá? Esse é o meu carro-chefe. E esse ano eu comecei um posicionamento de um ticket mais alto, que são 4 torres, com 22 andares, com 4 apartamentos. Soma aí para mim que eu não sei. É isso daí, só, ponto. São 4 torres, com 4 apartamentos cada um, 22 andares. Quanto dá? Dá 352. Então, são só esses 700 aí, vamos dizer assim. Vamos pôr 700 imóveis. 700 imóveis. Cara, que show. E, 7 mil imóveis, 700 imóveis. Estou escrevendo aqui para a turma. E com nesse pool, nessa piscina de oportunidade, você conseguiu fechar 17 vendas em 2020. E a maioria delas em parceria. Lembrando que mês de janeiro eu tirei de férias, né? Porque a gente merece. E também eu fiquei 2 meses, 52 dias com o pé quebrado e cotovelo quebrado. Isso atrapalhou demais. Aí veio pandemia, aí veio aula online. Olha aqui a aula online, ó. Ô, Vânia, e deixa eu entrar em outro assunto bastante delicado, que a turma sempre tem bastante dúvida. O que significa a exclusividade para você e como que você conquista isso com os proprietários? É um negócio forçado? É um negócio que vem organicamente? O mais importante é o que significa e como você conquista. Tá. Olha, a exclusividade para mim significa segurança e respeito ao meu trabalho. Ponto. Né? Eu não posso tratar a mim mesma como os próprios proprietários e os colegas aí fazem. Eu não posso, né? Eu tenho que me dar o respeito, valorizar o meu trabalho. Então, hoje que eu digo assim, vai de 5 anos para cá, os meus números falam por mim. Então, eu confesso que é mais fácil conseguir uma exclusividade. Porém, eu já comecei um dia, minha gente, e eu não tinha nada para dizer. E aí, o que eu dizia? Os números da minha loja. Perfeito. Né? E quando a gente não tinha os nossos números, a gente falava sobre a Remax. Gente, a Remax, você tem um livro para falar sobre a Remax. Então, o que eu falava? Eu falava sobre a minha loja, a segurança para mim, a segurança para o proprietário. Eu uso muito a analogia de você ir num clínico geral e ir num médico especialista. Eu uso muito isso, direto, entendeu?
Falo muito a palavra velocidade. Eu adoro essa palavra velocidade. Eu só não gosto quando eu estou na estrada com o Márcio pisa. Aí eu não gosto. Mas, de resto, adoro essa palavra velocidade. Eu uso muito a frase, nós vamos encurtar o caminho. O senhor fazendo dessa maneira, nós vamos encurtar caminho. Né? Então, eu gosto muito de falar sobre estratégia. Qual foi a estratégia que o colega combinou com o senhor? Porque são coisas que a gente sabe que é tudo não, que não vai ter, que não existe. Então, eu uso essas palavras para conquistar a exclusividade. Era isso que eu usava. E detalhe, tá? Para o pessoal não achar que era fácil, quando eu comecei lá atrás a fazer o posicionamento desse condomínio, tinha uma corretora que ela vendia tudo no condomínio. A mulher, era assim, posicionada e não sabia. Exatamente isso. Ela era posicionada, ela não assinava exclusividade, mas era uma exclusividade de olho no olho. Ninguém, nossa, foi tão difícil. Assim, eu tive que ficar quase 2 meses batendo, até que eu achei uma pessoa que não gostava dela. Aí eu consegui com essa pessoa, aí eu falei, não, eu sou muito louca, né? Porque eu quero ainda pegar e com exclusividade, né? Porque eu não queria só pegar, eu queria com exclusividade. E consegui, eu só tinha um imóvel na carteira, um imóvel exclusivo, só um. Aí sabe o que eu fiz? Todo dia eu batalhava para vender esse um imóvel. Era todo dia. Eu ia no comércio, oferecia, eu fazia um super panfleto difícil, caríssimo de fazer, que era imprimir uma folha de sulfite e colar no açougue, colar não sei aonde. Eu fazia também umas tirinhas, que assim, é bem caro, mas a gente faz, né? A gente tira o dinheiro da poupança. Eu fazia umas tirinhas na impressora, que era só 2 linhas, que eu não sei onde eu estava com a cabeça, era tipo 2 linhas, ficava uma filipeta assim, a pessoa nem achava na caixa de correio, né? Eu fazia essa filipeta caríssima. Então, assim, eu usava o que tinha. Eu não ficava esperando, porque quando eu tiver o panfleto, quando eu tiver o meu Cresce, porque, gente, não conta para ninguém, mas nem Cresce eu tinha, tá? Eu só tava... Eu tava ali tirando o Cresce, né, meu filho? Né, meu rei? Só tava ali, ó, esperando sair o Cresce e, ó... Então, assim, eu não ficava esperando, porque hoje tá sol, porque hoje tá frio, porque hoje choveu. Falava com os porteiros, conversava com os porteiros, eu comprava aquelas caixas de bombom e dava um bombom só para o porteiro, porque não tinha muita grana na época. Então, assim, olha, você fala um bombonzinho, olha, eu trouxe. Aí eu perguntava o nome do filho, da filha, a próxima vez eu já ia. Poxa, e o João e a Maria, como é que estão? Nossa, os meus lá em casa, não sei o quê. Sabe, é contato. Você sabe, assim, você sabe o político que vai na padaria, come o pastel, aí o político vai lá, não sei o quê, cumprimenta todo mundo. Eu estava nesse nível aí. É fazer contato, avisar as pessoas que você é corretor, né? E que quando ela precisar, se ela puder te dar oportunidade, né? Porque as pessoas já querem falar com a pessoa hoje, já quer que a outra venda amanhã, né? Às vezes demora um ano para essa pessoa voltar para você e falar, nossa, Vânia. E hoje, Fernanda, a gente tem as redes sociais que encurtam muito o caminho. Nossa Senhora. Igual, ontem também, conversando com a Marília. Falei, Marília, você ainda não tem a sua história, mas você tem um currículo da Remax Go, cara. Se alguém fez uma venda, o que você tem que fazer? Postar aquela venda. Você está falando, eu, Marília, vendi? Agora, se a pessoa está entendendo isso, mas foi a Remax Go que vendeu. Nós vendemos. Ela faz parte da Remax Go. Se a Remax Go vendeu, ela faz parte dessa equipe, ela pode fazer esse post. Por que não pode fazer esse post? Sim. Por que a gente não pode fazer um post na nossa página PJ, né, da Remax Chavante? Por que o pessoal que está começando não pode divulgar esse post? Né? Por que a pessoa que começou hoje não pode pegar uma carteira, vários imóveis aí que estão bacana dos colegas e divulgar esses colegas para a rede de contato deles, no status de WhatsApp deles? Por que não pode? Ele já entra com uma carteira, gente. E tem que aproveitar que nossa rede é ética, né? Geralmente, as pessoas que trabalham conosco querem se ajudar. Esse é um dos nossos conceitos, né? A parceria. Então. Eu costumo dizer que, para mim, né, na minha concepção, a exclusividade ela é mal entendida no Brasil, né? Porque quando o mercado tradicional trabalha, ele trabalha para encontrar comprador, né? Para atender comprador. E quando você pede a exclusividade para quem está procurando comprador, é basicamente virar para o proprietário e falar assim: ó, seguinte,
você vai ser proibido de trabalhar com outras empresas, para que, se por eventual coincidência eu consigo um comprador, só eu posso trabalhar. É assim que o mercado tradicional pensa. O que eu explico aqui, né? O que a gente explica, é que a exclusividade ela não pode ser pedida, ela tem que ser conquistada de maneira orgânica. Você vai mostrar o serviço que você vai prestar e o proprietário ele vai ficar tão impressionado com o que você vai fazer por ele que ele nem quer saber dos outros corretores, que são um bando de desinteressados e que tratam o imóvel dele como se fosse um produto. Então, eu considero que o que você está falando tem tudo a ver. Porque enquanto você não tiver uma autoridade e as pessoas não te conhecerem como uma pessoa ética e não quiserem fazer negócio porque é com você, é com a Vânia Costa, é um pouco delicado mesmo você tentar vender o seu serviço antes de provar, né? Mas com muito cuidado e prestando um serviço de excelência muito superior ao mercado tradicional, você conquista o proprietário, principalmente aquele que está motivado a vender e que já está há 2 anos tentando ser atendido por uma imobiliária tradicional, simplesmente abandona ele. Exato. E, Fernando, e o que acontece? Eu brinco muito, né? O cliente que entendeu que você que vendeu. Mas quando você vai montar a sua apresentação, você vai colocar imóveis vendidos pela equipe. A gente não vende dentro das nossas estratégias que a gente tem uma equipe para nos ajudar a vender? Então, assim, você tem que apresentar o trabalho desses colegas. Olha, vendemos esse imóvel em X dias, olha, vendemos essa unidade em tantos meses, que seja, vai, um exemplo, em X dias, em mês. Você tem que colocar isso na mesa para ele. E você tem que falar, hoje nós somos X corretores. Vocês são em quantos corretores aí, Fê? Somos em 40 de vendas e 10 em locação. Então, gente, é quase, olha, é um pequeno exército. Ainda mais para o ramo imobiliário, gente, que delícia. Você sabe que na nossa loja, quando entra um corretor, a gente fica super feliz, porque é mais uma pessoa para fazer parceria. Aqui é mais também. uma pessoa para fazer aquela captação que eu estava precisando e não ia fazer. Né? É mais uma pessoa que pode ter um comprador para vender o meu imóvel. Então, assim, a gente deve usar o Facebook, o Instagram, ele tem que ser o seu currículo e tem que ser o currículo da sua imobiliária. Por enquanto que você não tem o seu currículo, utilize o currículo da imobiliária. Né? Use sempre nós fizemos, nós e nós, o grupo, a equipe. São essas palavras que você tem que usar. Até hoje, embora eu tenha números que falem por mim, eu uso. Perfeito, perfeito. Ô, Vânia, e deixa eu perguntar um negócio bem específico para você. Você foi lá, está posicionado nos 700 apartamentos, escolheu o imóvel que você vai trabalhar, conseguiu trazer no preço, show. Daí você pegou a gestão, a exclusividade. Você, como que é esse acompanhamento? Bem assim, bem pragmaticamente, dia a dia mesmo. Como é esse acompanhamento com o proprietário? Você faz feedback? De quanto em quanto tempo você liga? Você liga quando você acha que tem que ligar ou isso é organizado? Quando você liga, você apresenta? Então, Como que é? Bem assim, bem didático, tá? Fiz a captação. Deu tudo certo. Primeira coisa que eu faço é montar um grupo de WhatsApp entre as partes. Então, eu, marido, esposa, eu, pai e mãe, eu e quem seja os envolvidos lá, que são os responsáveis pelo imóvel. A partir dali, eu já fotografo o contrato de exclusividade para ficar claro ali no grupo. Então, o grupo é realmente o nosso histórico. Então, já fotografo o nosso contrato, a partir dali já começa. Agendo fotos. Se eu faço as fotos, fiz o link, já passo o link ali para o meu cliente. Eu peço opinião para ele. E aí, você gostou, não gostou? Quer que altere alguma coisa? Geralmente, eles não acabam não mudando nada. Às vezes, altera uma coisinha ou outra. Então, passo o link. Depois de passar o link, tudo que eu faço, Fernando, tudo. Se eu passo para os colegas, vamos supor, eu pego esse link e passo para vários colegas no WhatsApp, oferecendo a parceria. Os mesmos dizeres que eu coloco para o colega, eu passo nesse grupo. Olha, acabei de passar para os colegas. Aí vamos supor, conforme você vai passando no WhatsApp, vai ficando ali, não vai ficando na parte de cima? Eu printo aquela tela de quantos corretores eu mandei. Às vezes dá 3, 4, 5 telas, 6 telas de corretores que eu mandei. Falo, olha, já mandei para todos esses.
né? Infelizmente, eu não uso muito e-mail, é algo que eu preciso melhorar, né? Eu preciso melhorar, porque o Márcio puxa muito a minha orelha, né? A minha vida está no WhatsApp, mas não é tão bacana, né? Mas já que você falou a vida como ela é, estou falando, não estou falando bonita aqui, estou falando a vida como ela é. Aí, o que eu faço? Se eu passo para algum colega da Remax Go, eu também printo. Oi, Fernando, tudo bem? Olha, nossa, eu tô com esse imóvel, tarará. Poxa, olha, quero muito dividir essa comissão com você. Vamos para cima, eu estou disponível, tarará. Printo, mando para ele. Então, aí eu começo a dar uma espaçada. Às vezes, um dia, outro, eu mando olha, conversei hoje com esse corretor. Olha, conversei agora com esse parceiro. Quando tem alguma reunião lá na Remax, eu peço, às vezes, para colocar no nosso telão ou na TV, e eu chamo 2 corretores lá, olha, esse imóvel, isso. Lembra que eu te passei? Poxa, me dá uma força, tira uma foto. Mando para ele, olha, estou aqui. Às vezes eu tiro foto assim, olha aqui, ó. Com o imóvel dele no meu telão, e às vezes tiro foto da equipe, olha, hoje eu reforcei para a equipe. Você entende? Às vezes eu faço alguma coisa no status do meu WhatsApp, aí depois, no final do dia, eu coloco lá, olha, apareceu para 220 pessoas, para 382 pessoas. Se alguém me passa, ai, que bonito, ai, que quantos não sei o quê, eu printo e mando para eles. Então, assim, é meio que constante. Agora, toda quinta-feira, até eu comento com alguns corretores lá, os que ficam mais próximos, quinta-feira, para mim, é o dia que, se eu não fiz nada, assim, não é que eu não fiz nada, eu fiz, mas às vezes não deu tempo de dar o feedback. É o dia que eu paro tudo e dou um feedback. Por quê? Mônica Silva já fala isso, várias pessoas falam isso. O final de semana, ele pode ser uma faca de 2 legumes, vamos dizer assim. Porque o final de semana vem tio, vem pai, a pessoa fala, nossa, não tem nenhuma visita, nossa, a Vânia não me falou nada. Então, na quinta-feira, à tarde, eu sempre gosto de passar. Se eu não passei, se eu não estou conversando, porque às vezes acontece, né? Na quinta-feira, eu dou um alô para eles, até o final do dia ou mais à noite, falando, olha, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, essa semana eu fiz isso e isso, estou tentando, estou em busca de fomentar visitas para o nosso final de semana, né? Então, sempre dou um feedback. E também no Engaia, vocês usam o Engaia também, né? O Engaia, eu sempre deixo para enviar o feedback para eles. Só que esse e-mail também chega para mim, né? Em quantos portais, quantas visualizações. Mesmo assim, eu printo também e mando para eles, né? Se tem algum chamado, gente, olha, e assim, sempre animada, né? Gente, hoje tivemos um chamado, olha, já vou ligar já, tomara que dê certo. Então, eu sempre vou envolvendo eles nessa dinâmica. E às vezes até eles falam, Vânia, nossa, se você não vender, mais ninguém vende, porque, pelo amor de Deus, porque para a gente é simples fazer isso, mas na cabeça deles parece que a gente fez muito mais. Né? Então, às vezes, eu vou no mercado, eu vou no açougue, olha, eu comentei hoje com o fulano, sabe o fulano do açougue? Olha, hoje eu comentei com ele do seu apartamento, e comento mesmo, tá? Porque se ele for no açougue e perguntar para o fulano sabe quem eu sou. Legal. E às vezes eu deixo cartãozinho. Olha, até hoje eu faço impressões caríssimas na sulfite, em A4, e divido por 4 e deixo, às vezes, no açougue, deixo na padaria. Isso é caríssimo, hein? E exige técnicas. Então, assim, aí sabe o que eu faço? Tiro uma fotinho, mando para o cliente, olha, hoje eu deixei no açougue. Olha, hoje eu deixei no açougue, eu conversei com o fulano, com o Beltrano, porque eles conversam com muita gente. Então, assim, a pessoa vê o seu empenho. E aí isso ajuda muito na hora de reduzir valor, na hora de aceitar aquela proposta que às vezes não está tão maravilhosa, mas ele fala, poxa, olha o empenho dessa corretora. Né? Então, ajuda. Ou seja, você necessariamente fala com seus proprietários toda semana, mas você não tem nenhum material, assim, não faz uma apresentação em PowerPoint, um vídeo. É bem tete-a-tete, é bem personalizado, vamos dizer. Olha, você foi chique falar em personalizado, mas é bem simplinho mesmo, viu? Não exige nada, porque eu sou péssima da parte operacional. Eu sou muito do conversa, mas de fazer assim a parte operacional, eu não sou muito boa nessa parte de tecnologia.
entendeu? Então, eu uso as armas que eu tenho, que são simples, mas bem feitinhas, são eficazes. Assim, é importante a gente deixar claro isso, né? Porque às vezes a gente traz as melhores práticas utilizadas no mundo, e daí o Caio dá uma aula de feedback com vídeo, que não sei o quê. Mas a grande questão é a seguinte: o ideal, o principal, o essencial é você manter um contato pessoal e toda semana, com recorrência, com o seu proprietário, para que ele sinta que o fato dele ter deixado o imóvel sob sua responsabilidade tenha sido uma excelente ideia. E essa ideia de fazer no fim de semana, realmente eu ouço desde quando eu entrei na Remax, porque é batata. O teu cliente, ele vai num churrasco no fim de semana, ele vai comentar do imóvel, ele vai falar, pô, falei com a Vânia ontem, falei com o meu corretor, com o meu consultor ontem. Isso é bastante, para mim, faz muito sentido. E a mensagem que eu quero deixar aqui, né, é que fazer alguma coisa é melhor que não fazer nada. Então, para mim, não importa se é complexo, se é A, se é B, se é tecnológico, se é por sinal de fumaça. Faça alguma coisa. Ponto final. Vânia, Fernando, Fernando, e você viu que tudo que eu faço é tão assim, desculpa a palavra, mas chega a ser até amador, né? Você mandar print de WhatsApp, imprimir folha sulfite, chega a ser até amador, vamos dizer assim, mas funciona, porque o cliente proprietário ele quer entender o que você está fazendo, porque às vezes você está fazendo 1000 coisas e só que você não está falando, então na cabeça dele você não está fazendo nada. Perfeito. Agora, lógico, eu tenho apartamento de 1.200.000, aí eu, né, dou aquela caprichada, aí, né, também tem essa parte. Mas, e mesmo assim, tudo isso que eu faço, eu também faço com o meu cliente de 1.200.000. Também faço, do mesmo jeitinho, o mesmo print, o mesmo tudo, a mesma coisa. Assim, uma das frases que eu falo é que o fato do nosso mercado ser muito ruim, muito amador, permite que você se destaque fazendo qualquer coisa. Porque qualquer coisa que você fizer vai ser mais do que o mercado está acostumado a fazer. Então, a Remax, ela vem com uma caixa de ferramentas. E ela fala, faça a ACM para definir o preço, faça o feedback ao proprietário. O que você vai fazer não importa tanto. A questão é utilizar a metodologia. Feedback toda semana. Fala com o teu proprietário toda semana. Nem que se for para chamar ele para tomar um café na padaria e falar de outra coisa, mas mantenha contato. E o Eduardo Sanches, ele fez uma pergunta pertinente aqui. Ele tem alguma dificuldade em conseguir a matrícula do imóvel no primeiro contato? Como que você faz hoje? Você faz uma primeira e uma segunda visita? Você já faz a primeira visita apresentando a ACM? Em que momento você pega a matrícula? E como que você consegue passar a informação de maneira tranquila para o proprietário ter a confiança de te passar o documento do imóvel? Tá, vamos lá. Bom, nesse ponto de carreira que eu cheguei, eu não faço ACM, porque eu trabalho muito tempo esses 2 condomínios. Então, a minha conversa com eles hoje, pensa que eu já passei por tudo isso, né, gente? Hoje é diferente. Eu falo, olha, eles, na verdade, a grande maioria acaba me acompanhando. E se ele me chama pela primeira vez, eu já logo passo informações e já falo, olha, me siga no Instagram e siga a minha imobiliária, porque ali já vai falar por mim. Mas, como é que eu faço, tá? Eu faço só a primeira visita e na primeira visita eu já faço avaliação, porque eu já tenho vendas feitas. Então, eu falo sobre o que realmente está acontecendo. Aí eu mostro todo o trabalho que vai ser feito, toda a minha estratégia, meu plano de marketing que vai ser executado. Quando eles dão ok e assinam o nosso contrato, que a gente tem um contrato, acredito que aí vocês também têm um contratinho, né? E eu peço as documentações. Eu falo assim, olha, seu Fernando, então, para a gente finalizar, até mesmo como eu disse para o senhor, a Remax é uma franquia e eles estão extremamente organizados. Para eu subir o imóvel do senhor nos portais e dentro do site da Remax, eu vou precisar de alguns documentos. Então, eu vou precisar do RG do senhor, do CPF, um comprovante de endereço, a matrícula e IPTU. Então, assim, eu não tenho dificuldade. Mas eu acredito que o discurso, para quem está começando,
é justamente esse. Nós somos uma franquia, uma coisa que eu falo muito, a gente trabalha com metodologia e estratégias americanas, então lá eles são muito mais criteriosos, isso traz uma segurança para a senhora, né? A gente vai fazer, às vezes eu também, às vezes o cliente fala assim, mas realmente precisa da matrícula? Eu falo a verdade, eu falo, a gente precisa para realmente comprovar que o senhor é o proprietário do imóvel, para que futuramente a gente não tenha nenhum problema, ou às vezes tem o senhor e um irmão, então eu estou aqui com o senhor conversando, para mim está super tranquilo, mas a pessoa que vai fazer essa liberação, que no caso é meu marido, mas eu não falo que é meu marido, né? Inclusive, eu nem falo que sou dona, porque isso só me atrapalha. Então, eu sempre falo que eu sou corretora. Eu falo, inclusive, a pessoa que faz essa liberação do jurídico, ela verifica tudo isso. Então, assim, é uma segurança. E quando eu apresentar o imóvel do senhor, seu Fernando, eu também vou passar essa segurança para o comprador, dizendo que nós já verificamos as documentações do senhor, né, que não vai ter nenhuma surpresa, a gente consegue entender certinho qual é a metragem do imóvel, se tem alguma averbação para fazer. Então, a gente acaba dando também essa consultoria para o senhor. Eu falo dessa forma. Eu gosto de falar que se você for trabalhar um imóvel, pedir a matrícula e ele não quiser te dar, para mim, né, a metáfora que eu faço na minha cabeça, para mim é exatamente para mim é exatamente a mesma coisa que alguém chegar num médico com a perna quebrada e não dar a radiografia para o doutor. Como é que eu faço? A radiografia. Ah, não, mas a radiografia é minha. Vem com o meu nome do laboratório, é meu, tá? Você não pode olhar. Sem contar que a matrícula é um documento público, né? Ele pode dar ou não dar, a gente vai conseguir de todo jeito. A gente vai conseguir da mesma forma, exato. Mas, não, assim, no meu caso, eu não tive dificuldade. Mas já tiveram casos de corretores lá na nossa loja de voltar e falar, olha, a pessoa não quis entregar. E aí, por serem novos, alguma coisa assim, às vezes até o nosso jurídico entra em contato. Olha, nós recebemos aqui a documentação e eu precisava dar uma olhada na matrícula do imóvel, tarará, e aí conseguir com jeitinho fazer a captação dessa matrícula. Mas, geralmente, quando não quer apresentar a matrícula, você concorda que a confiança ela não está total? Perfeito. Concordo. Talvez alguma parte da apresentação, na hora daquela primeira ou segunda visita, talvez faltou ali alguma coisinha para que ele ficasse tranquilo em entregar a matrícula. Ainda falta relacionamento e posicionamento. Criar autoridade, né? Porque quando você cria autoridade, hoje, não estou querendo falar, mas hoje, assim como eu, tem vários, você deve ter corretores aí sensacionais, que se falar para o cliente, então, eu preciso do RG, CPF, comprovante de endereço, matrícula, IPTU, e R$200, e um chocolate, e um almoço, ele vai te pagar, ele vai te dar. É isso aí. E Vânia, assim, hoje a gente tem bastante orgulho da equipe que a gente está formando, tá? O nível da turma que trabalha aqui conosco assim, é muito superior. A gente é muito feliz aqui com a equipe e entendem isso, mas é muito legal porque são insights, né, de quem está no dia a dia e quem está tendo resultado. E é legal essa troca de figurinha. A Patrícia Polim, que também trabalha aqui conosco, trouxe uma questão também que pega bastante, que é quando você tenta explicar para o proprietário, né? Você foi super técnico, você conseguiu provar para ele que o preço do imóvel é aquele determinado, só que o proprietário ainda assim tem resistência. Como que você trabalha com essa objeção? Eu não capto. Eu falo assim para ele, seu Fernando, poxa vida, olha, eu entendo esse lado do senhor, eu acredito que a parte emocional, o senhor viveu nessa casa, né? Nossa, como o senhor me disse, seu Fernando, o senhor criou os filhos do senhor, por isso que é importante a gente ouvir o cliente, né? Porque depois tudo que ele fala, eu brinco que pode ser usado contra ele, né? Então, assim, poxa, como o senhor mesmo comentou, mas assim, o meu trabalho, ele é pautado em resultados. E é exatamente por isso, provavelmente, que o senhor me procurou. Então, assim, eu não posso fazer com o senhor o que, infelizmente, alguns colegas corretores fazem, que é captar esse imóvel fora de preço que o mercado consegue absorver,
somente para agradar o senhor ou para ter mais um imóvel na carteira ou somente para colocar uma placa e vender outro imóvel. Eu não posso, a minha parte ética e nem a Remax permite essa prática dentro da nossa loja. Então, assim, se hoje não é o momento para o senhor, eu entendo perfeitamente, mas infelizmente eu não posso trabalhar esse imóvel desde que a gente não coloque pelo menos no valor de 389, um exemplo. Mas fique à vontade, seu Fernando, fique à vontade. Na hora que o senhor achar que faz sentido a gente trabalhar, que faz sentido todo esse plano de marketing aqui que eu apresentei para o senhor, vai ser o maior prazer realizar, né? Nossa, aí eu volto novamente. Olha, como o senhor disse, quer comprar aquela chacrinha, o senhor quer ir para um apartamento maior. Nossa, eu quero muito participar desse momento com vocês. Vai ser uma alegria, porque eu amo a minha profissão, nananá, nananá. As pessoas gostam de trabalhar com pessoas que realmente amam o que fazem, que passa aquela alegria. Fala, poxa, essa menina é porreta, esse corretor, poxa, olha a energia dele, né? E outra coisa que eu falo muito, olha, e assim, o senhor vê que aqui nós já estamos negociando, seu Fernando. O senhor quer que tipo de corretor? O corretor que fala amém para tudo ou o corretor que negocia, que vai defender o seu imóvel? Da mesma forma que eu estou defendendo o preço para o senhor, o valor aqui para o senhor, eu também vou defender com o comprador. Então, assim, o senhor precisa de um corretor provavelmente com as nossas características, porque o senhor está falando de um valor. Eu sei que esse valor, infelizmente, eu não vou conseguir atender o senhor. Então, eu prefiro não colocar esse imóvel na minha carteira e, se em algum momento o senhor não conseguir vender e quiser me procurar, eu estou à disposição. Excelente. Muito bom. E aí, Ou seja, geralmente, quando você fala assim, duas coisas. Ou ele vai achar você muito foda, desculpa a expressão, ou ele vai ótimo. falar, nossa, que menina soberba. Mas, enfim, é o risco que a gente corre. Lógico que a gente fala com muito jeitinho, ó, com carinho, assim, Simpatia. ai, poxa vida, meu Deus, eu quero tanto. Eu já estava me vendo vendendo esse imóvel, seu Fernando. Como assim, seu Fernando? Né? Então, Excelente. assim, eu acho que o querer trabalhar o imóvel do cliente é muito importante. Ele tem que sentir que você quer aquele imóvel, mas você quer vender, você quer efetivamente pegar algo e trabalhar para vender, e não só colocar na sua carteira, né? Então, eu não pego. Que legal. É importante isso. Basicamente, o que você está falando é: se não tiver no preço, eu nego. E se a gente está se sentindo incomodado de negar, é porque a gente está tentando pouco. Então, meu, vai mais para cima, negue mais, porque daí as coisas vão acontecer. E quem ouve 20 nãos consegue 5 sims. Quem ouve Sim, 2 não consegue nenhum sim e a vida segue. exato. Ô, Fernando, olha, a equipe aí, não sei, deve ter pessoas, como tem a nossa, que não tem nenhuma captação ainda. Sim. Mas se de agora até o final do ano conseguir 2 captações excelentes e vender essas 2, não está maravilhoso? Tá ótimo. Caceta! Vai para a rua conseguir essas 2, pô! É um belo de um trabalho. É isso aí. É um belo de um salário. Opa! E a Suzy, que também trabalha aqui conosco, outra excelente profissional, trouxe uma questão também que é bastante delicada. Estão trazendo só bomba hoje, né? Tá. E que, assim, a nossa proposta, né, um dos nossos propósitos é literalmente a profissionalização do mercado imobiliário. Então, outro dia, uma das nossas corretoras chegou a ouvir de uma outra imobiliária, né, de uma corretora de outra imobiliária: olha, boa sorte se vocês querem mudar o mercado. Tipo assim, querendo desestimular porque não vai conseguir, né? E daí, por esse fato da gente sempre tentar fazer as coisas da melhor maneira, tentar a gente se esforçar por ser diferenciado e trabalhar com o mercado de uma maneira mais responsável, isso acaba criando inimizade, isso acaba trazendo maus olhados, né? Como que você lida com isso e como que para você funciona a parceria com outras imobiliárias? Você consegue fazer? Você evita? Você estimula? Como que é isso para você? Tá. Bom, primeiro, de um tempo, de uns anos para cá, desculpa a expressão, mas eu não estou nem aí mais porque as pessoas acham, tá? Mas eu já fiquei chateadinha, porque mulher fica chateadinha, né? Eu já fiquei chateadinha, porque antes eu falava, meu Deus do céu, parece que eu estou remando sozinha. Será que é isso mesmo? Meu Deus, será que a gente não está
indo pelo caminho errado, em algumas vezes, porque assim, hoje a Remax Go, hoje não, mas assim, a Remax Go, a Go Imóveis sempre teve nome, sempre vendeu muito bem, né? Tudo isso. Só que quando a gente começou a trabalhar só a exclusividade, foi muito difícil, foi punk. Você falava, meu Deus do céu. Tinha noite que eu não dormia. Eu falava, é isso mesmo, meu rei? Porque é o que tinha. Então, assim, e os corretores vêm para cima e falam mal de você, e falam mal do trabalho, e você todo tempo. É difícil, todo tempo você tem que ficar provando que não é isso, que você está sendo mal interpretada, que você está vendo o lado do cliente, que eles que estão vendo só o lado deles. Então, assim, é uma luta. Ô, Só que, Vânia, assim, quem disse que a Remax é para todo mundo? Quem disse que a Remax ela é para todos os corretores? Não, são para os corretores mais fortes que querem ser fodásticos. exato. Ponto. E a mesma coisa para o proprietário. Quem disse que também é para todo mundo? Se ele não quer, também, ué, falei, refalei, batalhei, tenho lá meu currículo, e ele também não quer? Beleza, eu também não vou sofrer, eu vou atrás de quem me quer, de Vânia, quem deixa eu quer um trabalho de aproveitar. excelência, quem quer velocidade. Também não podemos ficar, agora eu vou ficar 5 anos atrás desse cabra. Eu vou atrás de quem me quer, É isso de aí. quem, de quem valoriza, de quem reconhece, né? Agora, se todo lugar que você vai estão falando isso e você realmente muito tempo não está conseguindo exclusividade, talvez valha aí uma reciclagem com o broker para falar, poxa, será que a forma que eu estou falando, né? Então acompanhar os colegas. Eu brinco que às vezes o molho, a receita é a mesma, mas às vezes o jeitinho, a ordem, né? Às vezes você se adapta melhor com a forma que um corretor fala, às vezes o outro se adapta melhor com outro corretor. Aí vem broker e aí vem parceiros para ajudar. Ivânia, deixa eu só aproveitar esse momento que você está contando a história, né? Para contar um negócio aqui que eu acho que poucas pessoas sabem, quase ninguém sabe. Que semana passada ou retrasada, a gente chegou a ouvir de um proprietário, né? Que a gente conseguiu conquistar, ter a autoridade, ter a gestão. E daí uma outra imobiliária tentou vender por fora, né? Passando a perna, obviamente. E daí o proprietário virou e falou assim: não, mas eu tô trabalhando junto com a Remax e o gestor, né, o responsável pelo meu imóvel é tal pessoa, pode falar com ele. E daí uma das imobiliárias mais tradicionais, maiores aqui do Tatuapé, falou assim para o proprietário: a Remax não vai conseguir entrar no Tatuapé, a gente não vai deixar. Olha, eu ouço essas coisas, para mim me dá um gás tremendo, eu não sei vocês. Para mim é um gatilho para ir para cima, né? Agora uma coisa, às vezes o cliente fala, nananá, e depois quando você conquista a exclusividade, gente, é maravilhoso. E depois quando o cliente fala, poxa, Vânia, eu demorei 3 meses para assinar essa exclusividade com você, e olha, você vendeu em 2 meses, em 30 dias, poxa vida, que trabalho excepcional. E aí ele começa a fazer uma campanha para você, né? Ele começa a validar mais ainda o seu trabalho. Então, também, essa conquista, depois, quando ela vem, ela é muito prazerosa. E você falou sobre parcerias com outras imobiliárias. Eu tenho Exato. já algumas imobiliárias aqui, eu também passo os meus imóveis. E o ano passado, eu fiz 22 vendas, 4 vendas foram com imobiliárias parceiras. Tá? Então, fizemos também. E detalhe, tá? Mesmo sabendo que eu conseguiria vender sozinha, tá? Que era uma questão de dias, mesmo assim eu optei em fazer, porque eu tenho que respeitar o meu cliente, porque eu falo muito em velocidade, né? Então, fiz, inclusive 4 dessas vendas, 2 desses clientes também vieram, assim, coisa de 2, 3 dias para minha carteira, e mesmo assim eu honrei o que estava combinado com eles. E detalhes, às vezes acontece do corretor ligar e falar assim, ai, seu Fernando, mas eu tô com o cliente, eu quero mostrar, mas eu não quero mostrar com a Vânia. Porque ela pensa o quê? Ela pensa que manda no condomínio? Porque fala assim aqui, tá? Porque aqui nós somos bairro, nós não somos periferia, né? O povo vem quase, o que ela pensa? Ela pensa que ela é dona do condomínio, agora ela é rainha aqui do condomínio? Não, 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 não. Aí o proprietário me liga. Ai, Vânia, liga lá para ele, olha, porque ele tá me mandando e manda print de WhatsApp. Olha aqui que ele tá falando de você, que não sei o quê. Eu sei que aí eu sempre tranquilizo o meu cliente. Seu Fernando, fique tranquilo,
Porque, assim, hoje, esse cliente está com ele. Então, o que eu vou conversar com ele é o seguinte: corretor fulano, vamos fazer essa parceria? Sim, porque veja bem, hoje o cliente ele está na internet. Hoje ele está com você, nada impede de amanhã ou depois de amanhã esse cliente chegar até a mim e você não vai ganhar 50%. Não é melhor você garantir 50% de alguma coisa do que 100% de nada? Exatamente. E aí é esse tipo de conversa que eu tenho com o corretor. E assim, eu nunca tive, lógico, já tive essa questão e ter que ligar e às vezes ele não querer, demorar um dia, 2 dias, mas aí que está a sua blindagem com o seu proprietário. Se você não dá feedback, se você não está perto dele, na cabeça dele, se você não está fazendo nada, o outro corretor liga, ele vai achar que está perdendo uma oportunidade. Exatamente. Exatamente. É uma questão de criar autoridade, né? Nas 60 minutos, né, que é o que eu mais faço hoje, eu sempre mostro aquela foto dos nossos valores e princípios, e um dos valores é a parceria. E daí eu falo a seguinte frase: na dúvida, faça a venda em parceria. Se você tiver a oportunidade de chamar outra imobiliária da região para dividir essa comissão, se você pensar como corretor do mercado tradicional, isso significa ganhar metade. Se você pensar como empresário, você vai entender que daqui a 5 anos isso significa mais negócios. Porque a partir do momento que você fez questão de trazer a tua imobiliária junta, ela nunca mais vai ter uma dúvida na hora de te chamar e fazer uma parceria contigo. E o que acontece hoje é que os corretores do mercado tradicional, e eu não estou falando mal, né? A gente fala assim, mas é porque a gente se encontrou profissionalmente, né? Mas eles são muito escaldados. É um mercado que um passa a perna no outro. Eles não estão acostumados com ética, né? Vide essa frase que nossa corretora aqui ouviu. Ah, meu, se você acha que você vai mudar o mercado, boa sorte. Do tipo assim, eu já perdi minhas esperanças, né? Só que como a gente está ganhando escopo, ganhando rede, e o nível dos profissionais que estão optando por estar conosco são éticos, são mais profissionalizados, mais maduros, meu, é uma questão de água na pedra, né? Uma hora vai furar e a coisa vai acontecer. É uma questão de aguardar também, né? Às vezes tem corretor que conversa comigo e fala: Vânia, eu estou fazendo isso. Poxa, o que falta? Eu falo, falta tempo. Porque você pode ter ido no mercado, comprado todos os ingredientes, ter feito o bolo, ter batido o bolo, ter feito pão, só que tem que aguardar o pão crescer, e aí você vai pôr no forno e tem o tempo de forno, meu amor. Você pode estar com tudo, mas tem o tempo também. Tem coisas que não acontecem. Hoje as pessoas querem tudo para ontem, até a gente quer para ontem, né, Fernando? Só que tem coisas que precisam, é só uma questão de tempo. Você sabe que na Gol nós tivemos um corretor, Ângelo, hoje ele não está mais, né? Ele acabou mudando, tal, saiu até da profissão. Mas assim, nós tivemos um corretor que em 2016 ele foi o nosso segundo lugar de vendas. Eu lembro até hoje, o salário dele, como se fosse o salário mensal, com o 13º, a gente brincava, ficou em 16 mil reais. Ele demorou 1 ano para fazer venda. 1 ano. E ele querendo desistir. Depois que ele fez a primeira, desinvestou. Ele foi o segundo lugar da imobiliária e com uma renda de 16 mil. Fora de série. Né? Então, assim, demorou 1 ano. Se ele não tivesse persistido 1 ano, como é que seria? 1 ano é o tempo mínimo para quebrar a inércia, né? Para quebrar um momento. É isso aí. Ô, Vânia, mas como pragmaticamente você lida com os parceiros, com outras imobiliárias? Você manda uma lista toda semana, você liga para eles, você visita fisicamente a imobiliária, como que você lida com eles? Olha, como eu faço assim, tá? Eu tenho algumas imobiliárias, alguns corretores de algumas imobiliárias que já são parceiros, então eu mando o link para eles. É só isso que eu faço. Eu mando o link para eles, que são alguns, né? São bastante. E também, para não ficar só eu enviando, às vezes eu pergunto se ele tem alguma oportunidade, às vezes eu também levo algum cliente, porque senão fica fácil, né? Olha, você trabalha só os meus imóveis exclusivos, mas eu também não faço nada, né? Então eu pergunto, às vezes eu passo algum contato de cliente, falo, olha, você pode trabalhar esse cliente, se der certo a gente divide, um exemplo, né? Eu também passo algumas coisas para eles, principalmente de locação.
Ou Então, seja, você fomenta essa eu parceria. mostro para ele, eu passei o nome e telefone do meu cliente para você, eu mostro que eu estou tendo uma confiança nele, né? Aí eu falo, olha, pode tocar, se você gerar visita, você me avisa que aí eu vou também, mas se eu não conseguir, fica tranquilo, eu confio em você, tamo junto, entendeu? Então, eu uso dessa técnica. Eu passo tudo para o WhatsApp, é o que eu te disse. E os meus imóveis, Fernando, são muito pouquinhos. Eu só tenho 8 imóveis hoje. Então, assim, eu não vou ficar toda hora passando isso para ele. Eu não tenho quantidade, né? Eu tenho muito pouco. Entendi. Mas numa figura geral, você estimula esse tipo de parceria. Você acha importante tê-los? Total. O Márcio defende muito isso. E as pessoas que entram, a gente já tá na gente, entendeu? Dividir entre nós, não tem nem a hipótese disso não acontecer. O imóvel de um é imóvel de todos. Legal. E o Márcio fomenta muito isso, mas assim, a maior resistência ainda é da parte de lá. Porque como os imóveis deles não estão blindados, eles se sentem inseguros. E como nós vendemos muito bem e trabalhamos com exclusividade, ainda eles ficam com essa preocupação de será que eles vão abordar o meu proprietário e pegar uma exclusividade? Então, ainda tem essa... Infelizmente, mas é algo que mais para frente, cada vez mais a gente vai batalhando, o importante é não desistir, né? E importante o proprietário saber que você está passando para esse pessoal. Sim. Ganha ainda mais confiança, né? Sim. Vânia, outra pergunta. Vamos supor que você foi lá, pegou a gestão, ganhou a confiança do proprietário, tá tudo perfeito. Só que você está sentindo que o preço está errado. Quanto tempo você insiste nisso? Você tem algum critério para cancelar essa gestão ou insistir um pouco mais? Como que funciona isso para você? Tá. Bom, como eu sou posicionada, isso, gente, pelo amor de Deus, se há algo que eu posso pedir para vocês aqui, em nome da nossa profissão, em nome da Remax, em nome dessa Vaninha aqui, façam o posicionamento, porque assim, o posicionamento encurta caminho, faz com que você realmente se torne autoridade. Então, eu pego no preço, gente. Eu pego no preço. Agora, já aconteceu quando eu comecei a trabalhar esse posicionamento novo que eu disse para vocês, já aconteceu. Aí, como eu faço? Os primeiros 15, 20 dias, eu até tento trabalhar esse imóvel. Faço tudo normalmente. Só que uma coisa muito importante, vamos supor, se você está cadastrado, fala aí, Fernando, um condomínio que vocês vendem, que vocês gostam de trabalhar. O Mediterrâneo aqui do lado. Então, se o corretor está posicionado ou se posicionando nesse condomínio, ele precisa se cadastrar como cliente em todos os portais. Entrou em imóvel no Mediterrâneo, ele vai receber um chamado como se ele fosse um cliente. Ele vai analisar o link, a foto, o preço, e ele tem que informar isso para o proprietário dele. Seu Fernando, olha o que acabou de entrar, seu Fernando, olha, tá 30 mil abaixo do nosso. Você entendeu? Você precisa informar. E aí eu falo, seu Fernando, olha, pelas fotos o apartamento também está muito bacana, ou pelas fotos o apartamento está superior ao do senhor. É do senhor não, sempre falo nosso, né? É nosso, tudo nosso. Olha, o apartamento, pelo que eu estou vendo nas fotos, ele está superior ao nosso, seu Fernando, Parará. Poxa vida, o que acontece? Ele vai ter mais chances de vender primeiro do que a gente. O que o senhor acha da gente colocar pelo menos o mesmo valor? Vamos embora, seu Fernando? Vamos fazer? Então, eu falo de uma forma com tanto ânimo que acho que a pessoa fica até sem graça de falar. Não. Eu acho que a forma de falar também conta muito, né? Seu Fernando, entrou esse apartamento. Ah, meu Deus do céu, agora ferrou, seu Fernando. O que nós vamos fazer, seu Fernando? Vamos ter que esperar? Oh, meu Deus, que desgraceira. Seu Fernando, pelo amor de Deus, olha que acabou de entrar, seu Fernando. A gente não pode deixar para trás. Poxa, a gente consegue? Vamos para cima? Até mesmo porque, tarará, o senhor me disse. Eu sempre ouço, o senhor me disse. Isso eu falo sempre. Porque o senhor me disse que o senhor já achou alguma coisa que o senhor gostou, porque o senhor comentou comigo que o senhor tem tantos meses para não sei o quê. Poxa, será que a gente, né? Será que vale a pena deixar mais um tempo e ter que esperar ele vender para a gente poder vender? Então, eu sempre fico, eu ligo o radar do que está acontecendo.
Se entrou mais um, seu Fernando, a gente vai ter que ajustar o valor, né? Porque ó, hoje a gente tem esse, o nosso não se tornou competitivo e a gente precisa ajustar. Excelente. Tá vendo? São pequenos insights do dia a dia que mudam toda a operação, né? Essa ideia de se cadastrar nos portais como cliente para receber novas oportunidades é excelente. É uma ideia muito boa, gostei. Ô, Vânia, e assim, a gente já está 11h20, está acabando. Eu queria finalizar com uma última pergunta que eu adoro fazer e para a gente fechar com chave de ouro. Desde o momento que você entrou na Remax Go, na Go Imóveis, como corretora, e até o momento que você entendeu o papel do broker, de como funciona a metodologia, o que você acha que é papel do broker e do corretor e o que o corretor tem que esperar do broker, na sua concepção? Tá. Olha, o broker, para mim, ele nada mais é do que um treinador, do que um mentor, né? O broker que não está fazendo o papel de treinar, né, constantemente e de fazer realmente prestar uma mentoria, né? Olhar para aquele corretor e falar, poxa, Vânia, eu tenho observado, eu tenho te acompanhado, eu tenho notado, e dar um toque para a gente, porque às vezes o dia a dia está todo mundo percebendo e a gente não está percebendo, a gente ligou o automático, ou a gente está numa semana muito negativa, né? Ou a gente está numa semana muito over, né? Volta para a realidade, né? Também não pode. Esses extremos, eles são perigosos, né? Ambos extremos são perigosos. Então, para mim, igual eu ouço muito que tem muitas Remax que elas não dão o treinamento delas, dependem só da escola Remax, que, desculpa, é a maioria das Remax não tem esse treinamento, não tem esse incentivo. Eu, Vânia, acho que faz muita falta, porque a energia que fica dentro da unidade, a união, e fora que é enriquecedor. Às vezes você fala uma frasezinha, às vezes até um corretor mais novo, essa troca de experiência é muito importante. Às vezes ela fala uma coisa tão bacana, então essa troca é muito importante. Então, para mim, o broker, para mim, o principal papel dele é treinar e mentoria. E até onde, numa transação, até onde você acha que o corretor tem que ir? Olha, o ideal, se ele pensa em fazer um plano de carreira, é ele fazer tudo. Né? Se ele pensa, hoje eu tenho 45%, eu quero ganhar 60%, eu quero ganhar 70%, ele tem que, pelo menos, saber finalizar todo esse processo. Igual, os meus processos, eu ganho 70%. Os meus processos, eu vou até entregar a documentação, ou seja, a negociação toda é feita por mim, recolher documento é toda feita por mim, eu entrego o kit, a partir dali, a imobiliária segue a parte jurídica. Mas, mesmo assim, eu gosto de saber, porque muitas informações a gente aprende. Então, quando tem algum treinamento sobre a parte jurídica, ou às vezes o que está acontecendo, eu quero saber, mas por que acontece isso, Márcio? Mas por que está assim, Aline, que são as pessoas que cuidam do nosso jurídico? Porque numa próxima vez eu já sei falar, e quanto mais você falar com o seu cliente, mais você se torna autoridade. Esse negócio de toda hora, eu vou ver, isso aqui eu preciso perguntar, isso aqui, é verdade, só um minutinho. Então, assim, eu não vou falar que não acontece, acontece, né? Mas quanto mais acontecer menos, eu acredito que a gente se torna mais autoridade. Agora, tem imobiliárias que o corretor vai até trazer esse fechamento, porque às vezes ele ainda não está pronto de fazer essa venda, vamos dizer assim, a negociação, o fechamento, uma mesa de negócios. Está tudo bem também, eu também já precisei de apoio. Quando eu comecei, eu levava até o Márcio, olha, consegui pegar a proposta. Ou às vezes eu levava para o Márcio pegar essa proposta. Então tá bom, então vamos agendar na imobiliária? Ou de lá eu já ia para a imobiliária porque eu não me sentia segura de pegar essa proposta, eu não sabia muito o que falar, né? Falava, ai meu Deus, tipo assim, ai meu Deus, peguei a proposta e agora? Nossa, meu Deus, o que eu faço? Né? Daquele pânico. São fases que a gente passa. O que a gente precisa entender é que a gente precisa passar dessas fases. E o que eu estou fazendo para ir para a próxima fase, né? E aí vem a ajuda de vocês, brokers maravilhosos,
nos dando mentoria, treinamento, teatrinho. Eu adoro fazer teatrinho. Teatrinho, nananã, é isso aí. Que show. Meu, Tá muito, rindo, né, Fernando, seu cachorro? muito legal, muito legal. Eu fico muito feliz. Assim, eu falo isso em quase todas as reuniões. Para mim, a coisa mais valiosa que a gente tem na rede é poder desenvolver um negócio como esse, né? Trazer uma das principais, das melhores do Brasil, para explicar o que ela faz e trocar figurinha e melhorar as práticas. Porque se todo mundo fizer isso e a gente for trocando experiência, é aí que molda a metodologia que mais vende imóvel no mundo, né? Eu costumo dizer que a nossa metodologia ela não é engessada. Se você ler o livro lá do Todo Mundo Ganha de 2000, a metodologia era completamente diferente. Ela vai mudando porque a gente vai adaptando as melhores práticas que são testadas e validadas no mundo inteiro. Então, a gente hoje falou com a Vânia, que é da Remax Go, é uma Remax muito parecida com a nossa em termos de faturamento, em termos de número de corretor, em termos de ticket médio, assim, é a irmã gêmea, né? E se você visse isso em qualquer outro mercado, em qualquer outro tipo de imobiliária, nós seríamos, vamos dizer assim, inimigos mortais, né? E, na verdade, não, existe uma competição extremamente saudável, um querendo ver bem o outro. Semana retrasada, o Dan estava aí conversando com o Márcio sobre projetos de unificar ainda mais, a gente conseguir andar cada vez mais de mão junta, aprendendo todo mundo junto. E eu acho que isso é a coisa mais valiosa que a rede consegue oferecer para quem está junto conosco. Vânia, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. É assim, você não sabe o quão honrado a gente fica de ter a sua participação aqui conosco. Olha, eu quero agradecer vocês, os meninos. Gente, eu acompanho diariamente vocês. Sério. Eu adoro o astral de vocês, porque vocês são muito energia positiva, muito alto astral. A gente também é, então adoro os posts de vocês. Acompanho mesmo, diariamente. Pode ver lá que eu vejo tudo, porque como você falou, vocês são muito parecidos com a gente, então eu tenho vocês uma referência, né? E uma referência positiva, porque vocês ranqueiam, e a gente tem que analisar sempre quem está igual ou acima da gente. Eu tenho isso para a vida, né? Se tem um corretor muito jururu, que só reclama, não sei o que, eu já tento fugir, porque eu não quero que aquilo me abale, né? Eu quero andar com quem está com o mesmo propósito que eu. Então, quero deixar aqui registrado. Realmente, eu tenho uma admiração por vocês. Às vezes eu brinco com o meu broker, vou até falar baixo. Às vezes eu brinco, eu falo, você fica pegando no meu pé, eu vou na Pachavante. Eu brinco com ele, eu sacaneio ele, entendeu? E ele fica, vai lá, com aqueles chatos lá, nada. A gente fica brincando, né? Claro, claro. Mas eu adoro, admiro. Olha, se eu pude contribuir, que seja um pouquinho, eu fico feliz, porque quando nós começamos lá atrás, gente, não tinha essa possibilidade ainda, porque não tinha tecnologia tanto a nosso favor. Então, gente, hoje vocês conseguem encurtar caminho. Mesmo que, lógico, vocês estão numa Remax muito top, porque eu acompanho os caras daqui, né? Vocês são uma equipe sensacional. Então, vocês estão na frente de muitos corretores dentro da Remax. É só vocês usufruir. E mesmo assim, olha a quantidade de live que tem, a quantidade de material que tem, de YouTube que tem. Se vocês quiserem fazer uma maratona Remax, em vez de fazer uma maratona Netflix, hoje vocês conseguem, né? Acompanhem pessoas que são referências para vocês, né? Eu tenho as minhas referências que eu sigo e toda hora eu dou uma olhadinha para ver o que eles estão fazendo. Eu não estou espionando, eu estou me inspirando. Exatamente. Né? No que eles estão fazendo. E outra, se eles conseguiram, por que vocês não vão conseguir? E detalhe, tá? Eu ouvi uma vez, uma corretora falou assim, mas tem que entender que você, né, tá fácil, você tá posicionada, você tá naná. Gente, mas um dia eu tive que começar. Então, se daqui 2 anos você quer estar como eu estou e como vários corretores da Remax estão, começa a trabalhar agora. O que você está fazendo agora para daqui 2 anos você estar tranquilex? É isso aí. Começa a fazer. Né? Então, deixar aqui minha gratidão. Muito obrigada, é sempre uma honra. Eu fico muito feliz. Isso da Remax realmente me chama muita atenção, a gente poder contar os nossos segredos. Né? Onde que eu estaria
1h30 contando tudo que eu faço, né, minha gente? Exatamente. Então, isso é fantástico na Remax. E falar que eu admiro vocês aí, a galera. Eu torço quando vocês postam lá mais uma proposta, mais 500 propostas, é placa, é não sei o quê. Gente, parece comigo, porque a gente, quando torce para o próximo, isso volta para nós, viu, gente? A palavra tem poder, a energia ela tem um poder fantástico. Então, deseja realmente que os outros cresçam e vençam, porque isso volta para você, junto com a sua atitude, né? Volta para você facilmente. Vânia, a admiração ela é recíproca, isso é uma delícia de ouvir, de falar, né? Você admira e segue a gente admira e segue você, e daí a gente vai trocando figurinha e crescendo junto. E, meu, eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente começar a fazer esses eventos presenciais, que aí o bicho pega, aí vai ter comida. Me chama perto do horário do almoço, viu? Que eu fico vendo essas comidas aí. Você me chama perto do horário do almoço, por favor. Pode deixar. Vaninha, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Eu fiquei muito honrado de ter a sua participação aqui. Brigadão e até a próxima. Um beijo para a galera, ó. Eu quero encontrar vocês lá no palco, hein, gente? Lá no ranking, vocês corretores aí. Ó, a última. A primeira convenção que eu fui, eu não ganhei nada, lógico, né? Tá começando, aquela coisa toda. Mas quando eu vi, eu falei, meu Deus, o ano que vem eu preciso estar nesse palco. Eu quero estar nesse palco. E no ano seguinte, lá estava eu. Então, a mesma coisa vocês, que vocês desejam realmente estar nesse palco, ganhar sua medalha. Vocês não sabem a alegria que é chegar com uma medalha em casa e seu filho, seu marido, sua mãe, toda orgulhosa de você. Então, é muito bacana. Show, Vaninha, muito obrigado e espero que a gente consiga fazer muitas outras dessas. Eu que agradeço. Um beijo para todos vocês aí, para todos os brokers, para todos. Tchau. Até mais, gente. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado. Beijo. Beijo.